Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Livro de Números, capítulo 7 ao capítulo 10. Agora Moisés acaba de erigir o tabernáculo, né? E os príncipes, né? De cada tribo vem trazer as ofertas, os presentes e as oferendas para o Deus de Israel. E aí vai detalhando o que cada um trouxe de ouro, de prata, de flor de farinha. A flor de farinha é um trigo fininho, né? Um trigo de primeira qualidade, né? Alguns trouxeram carros de boi, né? E deram para os levitas para poder transportar o tabernáculo. E aí vai relatando a oferenda de cada príncipe, de cada tribo. E para começar, logicamente, Judá, né? Judá, ele inaugura o início das oferendas, né, ao Deus de Israel, trazendo a sua oferta. E ele vai relatar a oferta de cada um e depois o total das ofertas, né, que foram dados ao Deus de Israel. Lembrando que só aos coatitas não foi dado carros de boi, porque os utensílios que eles iam carregar são nas costas, né? A arca, o altar de incenso, o candelabro, a mesa, né? Tudo sendo carregado em varais nas costas. Então a tribo de Coate, né? A família dos coatitas não receberam carro de boi. O resto recebeu carro de boi das tribos de Israel para transportar os varais, as madeiras, né? A parte mais pesada do santuário. Interessante, como eu já disse, né? Nós somos também levitas, somos servos, não temos herança nessa terra. A nossa herança é o Senhor. Nós somos cidadãos do céu. Então nós temos também que carregar o fardo uns dos outros. Leia Gálatas, capítulo 6, verso 2, para assim estarmos cumprindo a lei de Cristo, levar as cargas, né? Sermos levitas, transportar o santuário, e o santuário hoje são pessoas e não coisas. Cada um é uma pedra viva de um santuário vivo para a habitação de Deus. Leia 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: vós mesmos como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, tabernáculo. Deus, ele habita dentro de nós, Deus habita na nossa família, Deus habita na sua igreja, que é constituída de famílias. Então, nós devemos oferecer todos os dias o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E oferecer também o nosso jejum, a nossa oração. Leia Isaías 58, veja lá o jejum que Deus mais ama. Pastor, eu quero jejuar para o Senhor. Pratica o jejum de Isaías 58. Cumpre o chamado de ser uma bênção nessa terra, de ser um imitador de Cristo, e persevere até o fim, porque aquele que prometeu, ele é fiel e vai nos tirar aqui dessa terra. Então você está vendo o sistema que Deus criou para poder andar no meio do povo e a disposição do povo em servi-lo, com ouro, com prata, com tudo, né? Ninguém ali estava com miséria, todos no começo deram mais do que necessitavam, né? Moisés teve que mandar parar de dar, está lá no livro de Êxodo, de tanta coisa que já tinha para a construção do tabernáculo. Agora ele estava sendo erigido e vinha a oferenda inicial, as ofertas especiais, né? Porque Deus ia manifestar no meio daquele povo. Moisés entrava dentro da tenda da congregação e ele ouvia a voz que falava de cima da tampa do propiciatório onde estava a arca. Deus falava com ele. E hoje Deus também fala conosco. No Salmo 5, verso 3, Davi fala: de manhã, Senhor, te apresenta a minha oração. De manhã, o Senhor ouves a minha voz e eu fico esperando a resposta. Hoje, Jesus falou: toda oração que você fizer em nome dele, né? Deus vai ouvir. Deus é fiel. Deus não está com o braço encolhido, nem com o ouvido tampado, para não ouvir a sua súplica. Então Moisés entrava dentro da tenda e Deus falava com ele em cima do propiciatório.
Deus hoje fala através da palavra dele, Deus fala no seu coração, Deus fala através do Espírito que habita dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos o santuário do Deus Altíssimo. E agora Deus dá uma ordem, né, para Moisés falar para Arão, para colocar 7 lâmpadas, né, do candelabro em ordem, de forma que iluminem a frente dela, que traria luz ali dentro do santo lugar. Essa mesma luz, ela ilumina a sua mente, é o Espírito de Deus. Apocalipse 1:4 fala dos 7 Espíritos de Deus, são as 7 lâmpadas, são 7 atributos. Em Isaías 11, né, 1, 2 e 3 também fala desses atributos que devem permanecer acesos dentro de você. Para isso você tem que colocar em ordem a sua mente. Em Romanos 12, né, verso 2, fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas renovai pela transformação da sua mente. Quando uma pessoa tem um espírito nela, ela é transformada de dentro para fora. Então Moisés falou para Arão: põe em ordem as lâmpadas do candelabro, de forma que ilumine a frente, que essa luz esteja à frente daquele lugar, para quando a pessoa entrar ali esteja iluminado, seja luz. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus fala assim: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E agora era a consagração dos levitas, né? Eles tinham que se banhar, rapar os pelos, e os filhos de Israel iam impor mãos sobre eles, né? Olha que coisa. Pois deles, os filhos de Israel tivessem colocado a mão neles, eles colocariam a mão sobre a cabeça dos novilhos. 12 novilhos, um por cada tribo, né? Como se estivesse fazendo a oferta, transferindo os pecados do povo para aqueles animais, para iniciar, né, a dedicação das ofertas no santuário. Então, o apóstolo Paulo, né, ele fala para não impor precipitadamente as mãos em ninguém, porque com a nossa mão nós podemos abençoar e com ela nós podemos amaldiçoar. A Bíblia fala que na nossa boca não pode proceder bênção e maldição. No livro de Atos, capítulo 13, você vai ver o apóstolo Paulo sendo comissionado pela igreja, né? Eles vão, depois de orar e jejuar, e o Espírito Santo mandar, eles vão impor as mãos sobre ele. Então, não se deve impor mão, ligar ninguém precipitadamente. Hoje fazem pastores a tonelada, a toque de caixa. Os pastores velhos estão consagrando meninos, pessoas desqualificadas de Timóteo, capítulo 3, de Tito 1 e 2. Qualquer um hoje vira pastor, tem igreja que tem mais pastor do que ovelha. Isso é uma vergonha, né? Então você está vendo aí a consagração dos levitas. E Deus repete: separará os levitas do meio dos povos, porque eles são meus. É interessante você ler 1 Pedro 2,9, ler de novo. O nosso chamado é sacerdotal, nós não temos herança nessa terra. A nossa herança é o Senhor. Jesus falou: não acumule tesouro aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumular tesouro no céu. E tesouro no céu são vidas transformadas, famílias restauradas, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, pessoas libertas de vícios de drogas, de pornografia, de jogatina. Esse é o poder de Deus que transforma caráter de pessoas. O maior milagre é Deus transformar o caráter de uma pessoa pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. Ele fala: tomei os levitas, né, no meio dos filhos de Israel, em lugar dos primogênitos do Egito, e eles farão todo o trabalho no meu santuário. O nosso chamado não é ser servido, é servir. E levita não é só cantor, não. Quem vai instituir levita cantor é Davi. É servir na igreja. Todo que serve na igreja é um levita. E aí diz que eles lavaram suas vestes, se purificaram, e Arão os apresentou diante do Senhor. E agora Deus institui o prazo de trabalho deles também, né?
Eles iam trabalhar só até os 50 anos, iam aposentar, né? De 25 anos para cima, eles entrariam na tenda da congregação para servir até os 50, e depois dos 50 eles iam ajudar os irmãos, mas não era mais a obrigação deles, aquele serviço obrigatório. Eram ajudantes dos seus irmãos após os 50 anos, ou seja, aposentava. Deus agora lembra os filhos de Israel de celebrar a Páscoa. São 3 festas obrigatórias, uma delas é a Páscoa, né? E se um homem se encontrasse imundo por qualquer motivo, que não pudesse celebrar, no outro mês ele deveria celebrar. Também o estrangeiro que caminhasse no meio deveria celebrar a Páscoa. E se alguém não celebrasse, essa alma seria cortada fora. Olha só, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo fala para nós celebrarmos a festa, não com os asmos, com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Toda igreja deveria celebrar a Páscoa, não com coelhinho nem com ovo, mas com o ensinamento verdadeiro daquilo que Jesus fez, instituindo a cerimônia de ceia no meio de uma cerimônia de Páscoa. Leia Lucas capítulo 2, você vai ver que a mãe e o pai dele anualmente levavam ele a Jerusalém para celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma celebração obrigatória anual para todo judeu e todo estrangeiro que anda no meio dele. Agora fala que quando o tabernáculo foi montado, de dia a nuvem o cobria e de noite a coluna de fogo. Fala que quando a nuvem andava, eles andavam, quando ela parava, eles paravam, segundo o mandato do Senhor, eles andavam, e segundo o mandato do Senhor, eles paravam. Assim eram guiados por Deus os filhos de Israel. E hoje, em Romanos capítulo 8, verso 14, a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu quero dizer para você que você também deve aprender a ser guiado pelo Espírito, parar de andar na carne, parar de fazer a vontade da sua carne, ouvir a voz do Espírito, faça culto doméstico na sua casa, leia a Bíblia todos os dias, ore, tenha o seu momento de intimidade com o Pai que vê em secreto, ore em nome de Jesus, faça um caderno de oração, tenha intimidade com Deus, porque aquele que prometeu brevemente vai voltar para nos buscar. Agora ele manda fazer também as trombetas de prata, e cada toque de trombeta tinha um propósito, era para juntar a congregação, era para isso, aquilo outro, todos andavam em conformidade às ordenanças do Senhor, aquilo que Deus havia instituído para o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, as trombetas. E é interessante, em Mateus 24, fala que é o ressoar da última trombeta, né? Em Mateus 24, fala que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, fala em diante, né? Fala que é o soar da última trombeta. Ou seja, a trombeta vai tocar nos 4 cantos da terra. Deus vai reunir o seu povo para o arrebatamento. Você está vendo aí no livro de Números que a trombeta tocava para reunir o povo, para o povo marchar. Cada toque de trombeta para sair à guerra tinha um significado, e nos últimos dias, quando Jesus voltar, a trombeta vai soar para reunir o seu povo, para reunir aqueles que têm o Espírito, que estão selados, que vão subir para a glória, dos quais os anjos nos buscarão. A Bíblia diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta para reunir as pessoas, aqueles que têm a marca do Espírito, para juntarem com ele no céu, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora vai vir a ordem, né? E os filhos de Israel vão marchar junto com o tabernáculo, né? Desmontar e carregar o tabernáculo, e vão sair em ordem de marcha, carregando o tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eles partiram do monte, né? Do monte Horebe, carregando a arca ia na frente, e os filhos de Israel atrás, a nuvem, a coluna de fogo, coisa maravilhosa, né? Tudo organizado, tudo segundo aquilo que Deus mandou. Partiam os filhos de Israel, caminhando em ordem, ordeiros, cada tribo na sua ordem, cada um com seu papel. Quão bom seria se a igreja tivesse essa organização, essa ordem, que obedecesse à vontade de Deus e fizesse aquilo que Jesus mandou. O que você está vendo aí é o povo de Israel cumprindo aquilo que Deus mandou,
na risca, seguindo tudo aquilo que ele falou, para que Deus pudesse permanecer, caminhar no meio deles, e para que aquele povo pudesse ser o seu povo sacerdotal, santo, bendito dele. Partindo da arca, Moisés falava: Senhor, que sejam dissipados os teus inimigos diante do teu povo Israel. E quando parava, falava: Senhor, volta para o meio do teu povo de Israel. É interessante que toda sinagoga no Shabat, no sábado, lê isso quando tira o rolo da arca, né, do Aron, da arca, né, eles pegam o rolo da Torá, tiram da arca e falam essas palavras de Moisés. Depois de ler, eles devolvem e falam também as palavras, né, volta-te, Senhor. Muito interessante a tradição judaica, seguindo os ensinamentos do livro de Números. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê um dia abençoado e que você caminhe conforme a vontade de Deus, que você pare conforme a vontade de Deus, que você seja sensível a ouvir a voz de Deus. Fica na paz, tenha um excelente dia, em nome de Jesus.